Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre a volta de Sherlock Holmes. Este vídeo faz parte do projeto Sherlock Holmes aqui no canal. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar a playlist nos cards aqui em cima. Para o mês de janeiro nós lemos os 4 primeiros contos do livro de contos A Volta de Sherlock Holmes. E foi um mês bem especial. Este livro é especial porque é a volta do personagem, como já diz o título. O autor, criador do personagem, Arthur Conan Doyle, havia matado Sherlock Holmes no conto do Problema Final. E foram quase 10 anos sem novos contos do personagem, porque a intenção do autor era justamente essa, matar o personagem e se dedicar a outras coisas. Mas por conta da pressão dos leitores, muita gente queria novas histórias de Sherlock Holmes. Ele acabou escrevendo O Cão dos Baskerville, que foi publicado antes desse, só que seria uma história anterior à morte de Sherlock. A volta oficial do personagem é aqui no conto da Casa Vazia, o primeiro conto que nós lemos no mês de janeiro, e vai contar exatamente o que aconteceu, como Sherlock conseguiu escapar da morte. E uma coisa interessante, na verdade, é que o intervalo para o Watson seria bem menor, né? Aqui no comecinho do conto da Casa Vazia, o Watson menciona que passou muitos anos sem narrar histórias de Sherlock por uma proibição do próprio Sherlock. Ele fala logo na primeira página: somente agora, depois de quase 10 anos, é que estou autorizado a fornecer os elos que faltam e que completam aquela cadeia memorável. Uma espécie de brincadeira do próprio Arthur Conan Doyle, né? Ele meio que reviveu o personagem muito antes, só que ele deixou o personagem na obscuridade. Seria isso no mundo fictício, claro, né? Porque a realidade é que ele resolveu retomar as aventuras do personagem bem depois. O principal do conto da Casa Vazia vai ser justamente a volta de Sherlock. Então existe sim um caso por trás, um caso misterioso. O Watson acaba se interessando mesmo antes de saber da volta de Sherlock, e ele vai falar um pouco sobre esse caso que é meio sem solução e menciona justamente que era o tipo de caso que Sherlock poderia ajudar a trazer uma luz assim à solução do mistério. E isso vai ter a ver com a volta do personagem. É como se um leve mistério ficasse em segundo plano, mas a volta de Sherlock já é algo tão grande, tão importante, e é isso que vai ganhar o protagonismo aqui no conto da Casa Vazia. Claro, muito engraçado a maneira que o Sherlock vai se revelar para o Watson, que passou muito tempo chorando e lamentando sua morte do seu melhor amigo. A forma como ele volta e se apresenta ao Watson é muito legal. A gente já sabe que é ele ali, né? Porque o Sherlock tem muito disso de se disfarçar, mas é legal, assim, a gente lê o espanto do Watson em realmente ver o seu amigo vivo, né? A explicação para essa ausência e esse sofrimento que ele impôs ao seu melhor amigo é bem plausível, assim, é compreensível. Então você vai descobrir isso no conto da Casa Vazia. Esse é um dos contos favoritos do Arthur Conan Doyle, naquela lista de 19 contos que ele fez, que ele listou como seus favoritos, e o conto da Casa Vazia fica em 6º lugar nos contos favoritos do autor. Depois do conto da Casa Vazia, a gente leu A Aventura do Construtor de Norwood. Eu achei esse conto muito legal. Aqui a gente tem um personagem que vai procurar a ajuda de Sherlock porque ele descobre pelo jornal que ele está sendo acusado do assassinato de um homem que ele quase não conhecia, que conheceu seus pais e que resolve deixar no testamento toda a sua fortuna para ele, e logo depois esse homem morre. Basicamente, o favorecido no testamento, que é quem pede ajuda a Sherlock, já está com a corda no pescoço. A polícia encontra vários indícios que o incriminam, porque aconteceu um incêndio logo depois que ele saiu e no mesmo dia que ele foi o favorecido deste testamento do homem que estava na casa antes dela ser incendiada. Mas é isso que torna esse caso tão interessante, o quebra-cabeça montado, o fato de todas as evidências estarem contra o personagem e do Sherlock ser o único que enxerga algo ali muito fora de lugar, sabe? E a forma como ele consegue solucionar o caso. Eu não lembrava desse caso e eu não consegui chegar à solução antes, porque geralmente a gente consegue chegar à solução um pouquinho antes dos outros personagens, sabe? Quando o Sherlock já vai ali apresentar todo o caso, né, e faz uma leve encenação para se divertir às custas da polícia, por exemplo, ali a gente geralmente já sabe o que aconteceu, e nesse caso eu não lembrava e não sabia. Foi interessante nesse sentido, ainda que também não seja um caso assim tão misterioso, não tem tantas coisas a serem investigadas. É um caso até relativamente fácil para Sherlock a partir de determinado momento que ele percebe uma coisa específica. Uma coisa que vale mencionar também nesse caso do construtor de Norwood é que é a primeira vez que é mencionado, assim, é feita uma menção ao término do casamento de Watson, sabe? Na verdade já tinha um leve indício disso no caso anterior, mas não foi algo exatamente dito. E aqui logo na primeira página o Watson diz: na época de que falo, Holmes tinha reaparecido havia alguns meses, né, na volta dele,
e a seu pedido eu vender a minha clínica e voltar a dividir com ele os antigos aposentos na Baker Street, ou seja, eles voltaram a morar juntos. Depois do conto do construtor de Norwood, que já foi um conto que me agradou, né, como eu mencionei pra vocês, vem o conto da aventura dos homenzinhos dançantes, e eu amo este conto, sempre gostei muito. Eu acho genial este conto. Aqui a gente tem um homem que vai procurar a ajuda de Sherlock porque a partir de determinado momento ele começou a ver alguns homenzinhos dançantes, como esses aqui, pela sua propriedade, assim, pintados, escritos assim na sua propriedade com giz. E a sua esposa está aterrorizada por isso, então ele percebe que a esposa entende o que aquilo significa, mas ele tinha feito uma promessa antes de casar de nunca questionar o passado da esposa. E ele é um homem que mantém a sua promessa, mas ele já não sabe mais o que fazer, porque ele percebe sua esposa definhando, sabe? A cada vez que aparecem esses homenzinhos dançantes, ela fica cada vez mais aterrorizada. Então ele vai pedir a ajuda de Sherlock, e a forma como Sherlock consegue desvendar o significado desses homenzinhos, o que está por trás, é genial, gente. É basicamente uma aula de como desvendar enigmas, de como criar o seu próprio alfabeto enigmático, misterioso. Olha só isso aqui, gente. Vai dizer passo a passo de como ele conseguiu desvendar isso. E é muito interessante. Se você gosta de mensagens escondidas e da arte por trás de desvendar essas mensagens, com certeza você vai curtir esse conto. Eu achei que esse conto tem um fundo similar ao conto do Rosto Amarelo. Se você acompanha o projeto, provavelmente você lembra que o do Rosto Amarelo também é um casal e a esposa fica aterrorizada com um rosto amarelo na propriedade vizinha. Então é um segredo no passado da esposa que a aterroriza cada vez mais que o marido tenta desvendar ou que o marido se impõe de alguma forma. Então assim, o fundo é similar, mas o caso é bem diferente. Esse aqui tem até um lado mais trágico, inclusive, é mais sério do que o outro do rosto amarelo e definitivamente, pra mim, pelo menos, é bem superior. Esse também está nos casos favoritos do Arthur Conan Doyle. E ele está em terceiro lugar, ou seja, top 3 favoritos do próprio autor. E não é à toa, né? Tanto pelo caso bem montado, um caso engenhoso, misterioso, mas também essa questão dos homenzinhos dançantes, que foi toda uma ciência ali para criar um novo alfabeto e fazer com que alguém que não tem conhecimento disso consiga quebrá-lo ali, entender exatamente o que está por trás de cada uma das figuras. Então, só por isso esse caso já é um show à parte. Eu adoro o caso dos homenzinhos dançantes. Eu lembrava de ser justamente um dos meus casos preferidos quando eu tinha lido pela primeira vez. E logo depois desse a gente vai para um caso que eu também lembrava de adorar, que é o A Aventura da Ciclista Solitária. Eu amo esses nomes dos casos de Sherlock, porque só os títulos assim já nos deixam intrigados com o que está por trás. Ele não está entre os favoritos do Arthur Conan Doyle, mas está entre os meus favoritos. Aqui a gente tem o caso de uma mulher que vai pedir ajuda ao Sherlock porque ela trabalha numa propriedade assim afastada, numa área rural. Ela sempre precisa passar por um trecho descampado e percebe que toda vez, no exatamente mesmo dia e horário, tem alguém atrás a perseguindo assim de longe. Essa pessoa nunca chega perto, ela não consegue ver direito quem é, mas o homem está sempre ali a perseguindo nesses determinados momentos em que ela está sozinha, passando por uma área completamente vazia, rural e solitária, como já diz o título também. É um caso intrigante, mas pelas circunstâncias estranhas que o envolvem, né? De ter essa mulher que está sendo perseguida. Por trás disso tem todo o drama também em que ela está envolvida. Ela precisa trabalhar nessa casa porque ela precisa do dinheiro. E este homem, que ela conheceu recentemente, um homem mais velho, oferece muito dinheiro para ela trabalhar lá. Ele diz que é um antigo amigo do seu tio, que morreu na África. E também tem outro homem envolvido que é totalmente detestável e que em determinado momento até tenta atacá-la. Então tem todo um drama de fundo e ainda mais esse mistério de alguém que a persegue, mas nunca chega perto o suficiente. Aquele tipo de circunstâncias estranhas que nos deixa curiosos pelos casos de Sherlock Holmes. Não é um caso assim que o Sherlock precisou usar muito do seu talento dedutivo, porque no fundo até a gente percebe o que está por trás, sabe? Em determinado momento fica bem claro. A gente pode não ver a coisa como um todo, mas dá pra ter uma ideia assim bem clara do problema principal que a personagem não está enxergando. O próprio Watson diz no início que deve manter a regra básica e dar preferência aos casos cujo interesse decorre da engenhosidade e da qualidade dramática da solução. Tem um drama assim no final desse caso. E não tanto da brutalidade do crime. Ele diz que por esse motivo vai apresentar os fatos ligados a Violet Smith, ciclista solitária de Charlington,
e a sequência curiosa da investigação que culminou numa tragédia inesperada. Claro, a partir desse trecho ele já acende a nossa curiosidade logo na primeira página do conto. E com esse conto nós encerramos os 4 primeiros contos da volta de Sherlock Holmes, que foram as nossas leituras do mês de janeiro. Para o mês de fevereiro nós vamos ler os 4 contos intermediários deste livro de contos, que são os contos A Aventura da Priory School, A Aventura de Black Peter, A Aventura de Charles Augusto Milverton e A Aventura dos 6 Napoleões. Eu sempre deixo todo o cronograma do projeto em um link aqui embaixo no box de informações, caso você queira dar uma olhada. E o vídeo vai ficar marcado para o dia 27 de fevereiro, já no finalzinho do mês. Então no dia 27 a gente comenta mais sobre outros contos de Sherlock Holmes, da volta de Sherlock Holmes. Eu espero que vocês estejam gostando e se divertindo com o projeto Sherlock Holmes. No vídeo passado, do finalzinho de dezembro, eu pedi para quem está participando do projeto se inscrever no formulário, e eu deixei o formulário no box de informações. Vou deixar mais uma vez o formulário aqui embaixo, caso você ainda não tenha se cadastrado por lá. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Vamos continuar a conversa aqui embaixo nos comentários. Me conta o que você achou desses contos. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!